E a internet também, nós vemos um crime hoje muito comum, muito falado, que é a pedofilia. A internet é um instrumento usado muito pelos pedófilos, né? Nós vemos com frequência esse tipo de denúncia e reportagens e crimes cometidos através da internet por pedófilos. Eles conhecem a linguagem dos jovens, eles sabem se comunicar, eles conhecem os modismos, né? A polícia usa esses e-mails, essa comunicação online, esses registros, como prova? Isso é aceito como prova na justiça? Com certeza. Inclusive, na maioria dos casos de pedofilia pela internet, os pais trazem o computador, já trazem, às vezes, algum registro que eles conseguiram retirar de conversas do MSN, Google Talk e qualquer chat de bate-papo, e que já vai demonstrar ali que existe um certo comportamento diferenciado. E é muito importante realmente esse monitoramento por parte dos pais, porque eu sempre digo isso, a polícia só vai poder agir nesses casos quando os pais nos abrem as portas daquele domicílio, porque até aquele momento a criança ela deveria estar protegida por seus familiares. Então, normalmente o que acontece? Os pais vêm à delegacia, relatam que está acontecendo esse tipo de conversa, ou que aconteceu uma troca de foto, ou algum relacionamento que estava estranho e que parece um comportamento pedófilo, e a partir daquele momento nós passamos a investigar e temos muitas ferramentas, tá? Então é importante que realmente os pais estejam atentos e num primeiro momento monitorando as conversas de seus filhos, porque a polícia nem teria como eu invadir o computador daquela criança ou monitorar todo o espaço, né? Num primeiro momento cabe sim àqueles pais, aí eu digo que num segundo momento a gente vai estar falando também do colégio, que vai estar monitorando, vai estar educando, vai estar, né, essa função importante do educador que vai estar trabalhando com a prevenção, e só depois sim, o último recurso deve ser a polícia, porque aí quando todos esses mecanismos não funcionaram, aí realmente a sociedade tem que procurar ao delegado de polícia, à polícia, para que possa estar dando essa resposta. Até então, a criança estar dentro de casa era uma garantia para a família, para os pais, de que ela estaria protegida, né, teoricamente, né? Mais protegida. Isso. Né? Nesse caso, o crime entra na casa e ameaça as crianças e os adolescentes de uma forma que os pais muitas vezes não conseguem nem controlar, porque não podem impedir também que seus filhos tenham acesso à tecnologia. A tecnologia, né? Sem dúvida. Então, qual as recomendações que você daria aos pais de crianças e adolescentes? Os pais têm que ter muito essa ciência de que a partir do momento que o computador ele é plugado na internet, existe relação. Então, o pai vai ter que acompanhar e saber a maturidade daquela criança, né? Quantos anos uma criança pode utilizar a internet sozinha? Eu acho que a questão é a mesma de quantos anos aquela criança pode sair à rua sozinha. Os pais precisam entender que uma criança sozinha no computador, ela está sozinha na rua. Ela vai conversar com estranhos, ela vai visitar todo tipo de conteúdo. E digo mais, na rua talvez ela esteja mais segura, porque a sociedade fiscaliza. Então, por exemplo, não vai ser normal uma criança entrando numa área de prostituição ou até mesmo num cinema, né, que não cabe aquele tipo de filme. Mas na internet ela vai ver esse tipo de conteúdo, na internet ela vai entrar naqueles locais e, na realidade, pseudo-protegida pelo lar, pela sua casa. Então hoje eu acredito que é muito mais perigoso uma criança sozinha no computador do que na rua. Pela experiência da delegacia, o que eu vejo é isso, os pais têm que estar cientes de que aquela ferramenta de relação, ela pode induzir aquela criança e ela é uma personalidade em desenvolvimento. Então tudo que ela vê na internet, ela pode ser influenciada. Então, o pai deve sim ter diálogo e depois do diálogo, claro, o limite. Para cada faixa de idade e para cada comportamento de maturidade, deve-se estabelecer, desde o tempo que se utiliza a internet, quais os sites, com quem ele se relaciona, quais são as pessoas, o porquê que ele fica tanto tempo naquele site. Isso tudo realmente vai trazer com que esse ambiente, que às vezes fica muito adstrito só a criança, só o adolescente, para dentro da casa, para a discussão familiar, como sempre foi. Eu dou um exemplo e gosto muito dos exemplos, porque aí os pais entendem, visualizam.
Se uma pessoa, né, seu filho de 7, 8 anos, recebe um telefonema e passa 4 horas falando com aquela pessoa, o pai não vai admitir, meu filho, com quem você está falando? E o filho vai falar assim, ai pai, você está violando a minha intimidade. Isso não existe. Com certeza o pai vai falar, mas peraí, você está falando com essa pessoa 4 horas. E no computador isso acontece. Então, os pais acham que, não, está conversando com um coleguinha, mas será que é aquele coleguinha mesmo? Será que ele tem maturidade para os conteúdos que aquele colega está apresentando? Então, isso é muito importante quando a gente fala de criança e quando a gente fala de adolescente, que esse adolescente possa ser melhor orientado, né? A internet tem muita informação, ela é maravilhosa. Agora, do mesmo jeito que ela tem informações boas, ela tem informações muito ruins. Nós temos sites de apologia a drogas, nós temos sites de apologia a todo tipo de crime, nós temos pessoas ruins naquele ambiente e que vão se aproveitar da vulnerabilidade de crianças e adolescentes para cometer esses delitos. Então, os pais realmente têm que estar atentos a esse novo ambiente virtual. Você usa muito a internet? E sim, eu posso dizer que hoje eu não sou da geração conectada, né, porque não nasci nessa época, mas já posso dizer que pelo trabalho eu sou induzida. Então eu tenho Twitter, eu tenho Facebook, eu tenho Orkut, eu transito em todos esses meios. Gosto porque eu acho que é importante a gente entender, mesmo que seja para falar mal, mesmo que seja para não participar dessas redes sociais. Por quê? Porque as redes sociais são uma realidade. No trabalho, no ambiente do trabalho, eu acredito que o e-mail vai ser substituído pela rede social corporativa, né? Então, com o tempo, a gente vai estar migrando de algumas relações para a rede social. E, num certo aspecto, ela é super segura, ela é importante. Nós reencontramos amigos antigos, ela une as pessoas pelo mundo inteiro. O que deve ser, de novo, né? Deve ter o cuidado, realmente trabalhar com prevenção. E essa prevenção é feita de alguma forma pelo governo ou deveria ser feita pelas escolas? Existem campanhas de propaganda ou de esclarecimento, cartilhas, palestras? Você tem conhecimento disso? Tem. Realmente, nós estamos vendo crescer esses movimentos, principalmente por parte de organizações não governamentais. Então, nós temos uma organização até aqui que atua tanto em São Paulo, Rio de Janeiro, no Brasil todo. A SaferNet é uma organização que trabalha com denúncias e com educação. Nós temos sites como Criança Segura, por toda a rede. Se a pessoa lá, do mesmo jeito que ela procura, né, qualquer informação no Google, ela vai encontrar uma cartilha, como orientar seus filhos, o que é o computador. E com relação ao colégio, está chegando, né? Mas o próprio educador, ele já começa a ver que ele precisa falar essa linguagem. Até porque nós temos muitos casos registrados na delegacia de cyberbullying, né, que na realidade é o ataque, né, virtual, a professores que tiveram comunidades criadas, que tiveram a sua honra denegrida por alunos. E eles precisam aprender até para poder educar e ensinar aquelas crianças de que aquilo, além de ser crime, aquilo tem um revés. Vamos explicar um pouco o que é cyberbullying, o que é bullying e o que é cyberbullying. Você podia explicar para a gente? Claro. O bullying, né, nós não temos a tradução, mas seria o antigo colocar apelidos, né, incomodar, criticar, deslocar aquela criança. Todos nós passamos por uma espécie de bullying no período de criança e adolescente, mesmo Verdade. Aquela menina que se acha magra e aí ela é chamada de vareta, aqui é um pouco mais gordinha, bolota. Isso realmente dentro dessas relações acontece, mas ela não pode extrapolar. O bullying já extrapola um pouco. A criança começa a sofrer realmente uma exclusão. O grupo inteiro se volta contra aquela criança e aquilo abala psicologicamente aquela criança. Já o cyberbullying é quando esse ataque ele é levado para a internet e tem realmente mostrado resultados. Porque na cabeça da criança, ela não vai fazer ali na frente ou no colégio, se ela pode ir para o ambiente da casa e ali, 4 paredes, no quarto dela, segura, a criança olha para um lado, olha para o outro, mexe no computador e ali ela dá asas a ações que talvez na vida real ela não teria coragem. Então, o cyberbullying tem esse problema, tá? As escolas estão enfrentando isso. Por quê? Porque sabe aquele desenho no quadro negro, né? Que a gente tinha pavor de chegar em sala de aula, ver o quadro negro e você tá ali com algum dizer embaixo?
hoje ele migra para essas redes sociais. E o efeito é devastador. Nós temos visto os adolescentes, crianças que estão mudando de colégio, com tratamento psicológico muito novinhos. O alcance é muito maior. Muito maior, os danos são muito maiores. E, inclusive, a própria retirada desses insultos, dessas agressões da internet é muito difícil. Então a criança e o adolescente, ela vai ter que conviver com aquela agressão talvez para o resto da vida. É difícil como? Se você tira de um site ou de um espaço da internet, ele aparece em outro rapidamente? Isso. Vocês não conseguem rastrear tudo e sanar esse problema definitivamente? Isso, até porque não é um problema de polícia, é da própria internet. A internet, ela foi feita para circular a informação, né? Eu digo que a internet é como se fosse um painel. A própria internet, ela não tem gerência. As pessoas colocam o recado que quiser ali. Então nós vamos ter ali o quê? Um endereço eletrônico. A polícia trabalha em cima desse endereço eletrônico. Eu consigo tirar aquela URL, eu consigo tirar aquele endereço eletrônico, mas o conteúdo, ele não tem como ser monitorado. Então não tem como eu proibir uma foto, um termo injurioso. Ele pode voltar desde que qualquer usuário no mundo inteiro tenha captado aquele conteúdo, cópia, né? Exatamente, e coloca de novo em qualquer outro ambiente. Nós vemos isso várias vezes em reportagens, né, de pessoas que entram com processo contra algum site para retirar e depois se vê em outros sites, em outras redes. Na realidade, aquele site, ele pode até retirar, mas como ele disponibiliza o espaço para que outros usuários coloquem aquela mensagem, aquele conteúdo, aquele site ele não faz esse monitoramento de conteúdo. Então, aquele conteúdo vai voltar. Então, eu falo muito isso no que diz respeito principalmente aos jovens, né, que hoje se expõem demais, tiram fotografias sensuais. E eu digo assim, hoje você é jovem, você é bonito, então aquela foto com aquela bebedeira naquela festa, ou uma menina com uma roupa extremamente sensual, hoje é legal, hoje é divertido. Mas será que amanhã, quando ela for fazer uma entrevista de emprego, ou até mesmo estiver prestes a um casamento, será que aquelas informações, se vierem a público, vão ser interessantes? E o que deve ser dito é isso, uma vez colocadas na internet, a pessoa que colocou, que disponibilizou aquelas imagens, ela perde o domínio sobre aquelas imagens, que vão estar sendo, em algum lugar da net elas podem estar. E não tem como, nenhum órgão do mundo vai conseguir tirar. Nós vamos para um pequeno intervalo. É muito rápido, fique ligado na TV Alerj.